Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos nós da comunidade do grupo da Fraternidade Irmã Ló, dos dois planos da vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos ter momentos de alegria, satisfação espiritual, por estarmos juntos, em nome de Jesus, e por termos a oportunidade de abordar esse tema tão belo a respeito da nossa Mãe Santíssima de Jesus, que no meio espírita conhecemos como Maria de Nazaré. Nós gostaríamos de expressar a nossa gratidão ao grupo e também dizer que fica a nossa honra e a nossa responsabilidade justificados com o tema, porque é importante que nós busquemos referências nos evangelhos a respeito de personagens bíblicos que tiveram missões importantes, que tiveram experiências cujo legado nos trouxe ensinos morais, ensinos inspiradores para as nossas vidas. Devemos estar atentos, porque normalmente esses personagens são pessoas comuns, como nós, que passaram pela Terra, mas que tiveram a oportunidade de vivenciarem certas situações especiais e, de acordo com a forma como agiram diante de dificuldades e de situações inusitadas que lhes foram colocadas adiante, a sua reação, a sua ação foi muitas vezes maravilhosa e legou para a humanidade esses ensinos, essa memória da cristandade de uma forma belíssima. No caso, Maria de Nazaré, que nós vamos, nesse pequeno tempo que nós temos para poder abordar o tema, nós vamos tentar explorar um pouco da sua missão e da sua vida na Terra, de acordo com os relatos bíblicos e com os relatos espirituais, ou seja, relatos de espíritos que, através da psicografia, deixaram para nós um registro da vida dessas entidades, no caso de Maria de Nazaré, após a sua desencarnação. Então é muito interessante nós termos acesso a esse tipo de informação, porque nos eleva o espírito. Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, conhecidos no meio católico por esses nomes. A palavra Maria, ela significa, em hebraico, uma tradução como se fosse Senhora Soberana. Apesar de toda essa importância que nós temos e devotamos à Mãe de Jesus, nós podemos concluir que houve um papel relativamente fraco assumido por Maria no Evangelho, mas isso está muito de acordo com o estilo de vida judaico, com a história bíblica em geral, onde as mulheres desempenham um papel frequentemente limitado às funções de esposa e de mãe. Isso em termos do registro bíblico. Nós é que devemos penetrar além da letra e alcançar a profundidade do legado dessas criaturas. E, no caso, Maria de Nazaré teve passagens belíssimas e muito importantes para nós da humanidade. Então, nos evangelhos, as palavras de Maria são poucas. Muitas vezes contêm ou fazem surgir dificuldades de interpretação. Mas, sem dúvida alguma,
é uma mulher reverenciada por todos os cristãos, recebe do seio da Igreja Católica os chamados títulos de Maria ou invocações marianas, que são designações honoríficas dadas à conhecida no meio católico como Virgem Maria, Mãe de Jesus. A Nossa Senhora, segundo a Wikipédia, aquela enciclopédia que nós encontramos na internet, Nossa Senhora possui mais de 1.100 nomes conhecidos, mais de 1.100 designações. Então nós temos Nossa Senhora, Madonna, em inglês Virgin Mary, em francês Notre Dame, em alemão Heilige Maria. Então todas essas designações são referências à Mãe de Jesus, a Mãe de Jesus, o Espírito encarnado Jesus, o Cristo que encarnou com o nome Jesus. Qual teria sido então a missão dessa moça, Maria de Nazaré? Então, quando a providência divina decidiu enviar à Terra esse tesouro para a humanidade, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a providência divina não designou os césares romanos, os grandes filósofos gregos, as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo, ou aquelas autoridades que se mostravam na liderança da inteligência para receber esse ser angélico, o nosso governador espiritual da terra, o Cristo Jesus. Ao contrário, buscou numa jovem simples, obscura, mas de admirável pureza, aquela jovem que todos nós na cristandade reverenciamos como sendo a Mãe Santíssima, e que em seu tempo não era senão uma singela menina, uma moça que o mundo desconhecia, mas que ficou para nós, no meio espírita, conhecido como Maria de Nazaré. Portanto, a providência divina designou que a Mãe Santíssima de Jesus fosse a autoridade suprema para receber Nosso Senhor e cuidar do seu desenvolvimento infantil, para que ele pudesse posteriormente exercer futuramente sua missão de renovação e aperfeiçoamento moral dos povos. É muito interessante a escolha dessa mulher, dessa menina, dessa moça, para ser a mãe de Jesus, pelo seu temperamento, pelo seu caráter de humildade, de singeleza, porque se fosse escolhida uma mulher autoritária, rigorosa, que pudesse talvez exercer uma influência negativa, digamos assim, sobre a infância de Jesus, a despeito de todo o avanço do Espírito, ele encarnado sofreria aquela influência negativa durante a fase do seu desenvolvimento infantil, e isso poderia trazer obstáculos à sua ascendência para a adolescência, para a vida adulta. Então Maria teve esse papel de ser aquela mulher que não iria interferir com esse desenvolvimento do menino Jesus, ao contrário, iria auxiliá-lo, iria ajudá-lo com todo aquele amor, todo o carinho que ela certamente lhe dedicou. Quando nós consultamos o livro da apostila, melhor dizendo, do estudo avançado da doutrina espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o EAD, nós encontramos algumas informações interessantes. Que Maria, segundo informações das fontes cristãs antigas, era filha de pais judeus. Joaquim e Ana seriam seus pais. A Ana conhecida como Santa Ana, né? Santana, a mãe de Maria de Nazaré, mãe de Maria Santíssima. Há dúvidas quanto ao local exato do nascimento de Maria de Nazaré, que estima-se ter ocorrido entre os anos 18 a 20 a.C.,
em Jerusalém ou em Séforis, na Galileia. E possivelmente, segundo a informação da FEB, ela se casou aos 14 anos de idade, como era comum à época. Durante a sua infância, viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. E algumas fontes históricas indicam que Maria e José também tiveram outros filhos, depois de Jesus, apesar de que não há provas ou evidências concretas a esse respeito. Há conclusões. Nós gostaríamos de introduzir um preâmbulo aqui, fazendo uma pequena leitura de um trecho de um texto que Emmanuel, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, nos legou no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 52, intitulado A Mulher ante o Cristo. Diz Emmanuel o seguinte: um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens. Era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Estão aí as belas e lindas e poéticas palavras do Espírito Emmanuel para nós, fazendo a sua deferência à mãe do nosso líder espiritual, a Mãe Santíssima de Jesus. Prosseguindo, podemos dizer que os evangelistas registraram passagens a respeito de Maria, mas especialmente Lucas e Mateus, sendo que Lucas, sabe-se que ele encontrou-se com Maria após a desencarnação de Jesus, porque ficou registrado também no livro de Atos a presença de Maria junto aos apóstolos, e isso pode ter contribuído para que Lucas tenha dado relatos tão detalhados a respeito do início da passagem de Maria na vida cristã, do nascimento à concepção de Jesus, os primeiros anos de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas, ele nos é muito fiel para trazer essas informações. Muito importante o registro de Lucas. Nós encontramos, dentre as passagens registradas por Lucas, as seguintes: a aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, o anúncio dos anjos sobre o nascimento de Jesus aos pastores, o caráter messiânico do menino Jesus e a visita de Maria à sua prima Isabel, o nascimento de Jesus em uma estrebaria da cidade de Belém, quando a família em deslocamento para o alistamento decretado pelo imperador César Augusto, a visita ao templo para dar a oferta durante o período da purificação depois do parto, quando a família de Maria encontra Simeão e Ana, a profetisa, o diálogo de Jesus com os doutores, a crucificação de Jesus e o dia de Pentecostes. Mas encontramos também nos evangelhos de Mateus e de João as seguintes passagens, os seguintes episódios. Mateus, assim como Lucas,
registra a concepção de Jesus. Registra também o relato dos magos, a visita dos magos e posteriormente a fuga da família para o Egito para evitar a perseguição de Herodes. O retorno à Galiléia após a morte de Herodes, como Maria era conhecida do povo de Nazaré, Mateus, Marcos e João registram alguns trechos sobre isso, como Maria motiva um discurso de Jesus, aquele que ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, registrado esse trecho por Mateus, Marcos e Lucas também. A presença importante de Maria nas bodas de Caná, registrado por João. A viagem de Maria com Jesus a Cafarnaum, também registrado por João. Sua presença na crucificação, João, e junto aos discípulos no livro de Atos, como dissemos. Então vamos repassar agora alguns episódios bíblicos. Nós fomos informados que no 6º mês depois da concepção de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, cidade ou aldeia da Galiléia, essa Nazaré, a uma virgem chamada Maria, que aí residia e que foi prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Então Lucas registra isso. E o anjo Gabriel saúda Maria de uma forma muito bela. Aproxima-se dela, como está em Lucas capítulo 1, versículo 28, e diz, alegra-te, ó altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ou seja, agraciada de Deus. E anuncia-lhe, não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então imaginemos Maria, aquela moça simples, recebendo essa notícia de um anjo, um mensageiro, né, que é o que significa a palavra anjo, materializa-se para ela, um ser belíssimo, e passa para ela essas informações que ela ouve e acata com muita alegria. Lucas coloca, inclusive, este episódio, o episódio da gravidez de Maria, no futuro, ainda por acontecer. Ao passo que Mateus, em sua descrição, ele coloca o episódio já como tendo acontecido, porque Mateus diz que Maria foi achada grávida de um Espírito Santo. Então, há formas diferentes nas descrições a respeito da concepção por ambos os evangelistas. E Maria, então, dando assim uma prova de humildade, de acatamento, ela responde ao anjo com plena aceitação, dizendo assim, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 28. Nós gostaríamos de dizer que quanto à concepção de Jesus, nós respeitamos imensamente todas aquelas pessoas que julgam que foi um fato sobre-humano, que se tratou de uma concepção divina. Mas em nosso entendimento, na nossa leitura, pelo nosso estudo, nós entendemos que houve uma fecundação normal por uma relação natural entre os pais biológicos, completamente desprovida da ideia de pecado original, ou de pecado. Não é, de forma alguma, nossa intenção polemizar a respeito desse assunto, porque entendemos que se trata de um assunto de menor importância perante a grandeza dos ensinos morais que se inserem os episódios a respeito de Maria. Mas é importante que a gente faça essa colocação, porque ela não é unicamente nossa, é uma colocação muito comum no meio espírita, onde se pensa dessa forma que nós acabamos de
nos expressar. Muito bem, prosseguimos. Para o conforto de Maria, ela foi informada pelo anjo que sua parente Isabel, sua prima, também ia ser mãe. Então ela se apressou a ir à aldeia de Judá, onde Zacarias e Isabel, marido e mulher, viviam. E muito interessante que quando Maria se aproxima de Isabel, Isabel se cientifica dessa honra da presença de Maria e profere a seguinte canção, vamos dizer assim, de elogio, exclamando: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isso foi registrado por Lucas no capítulo 1, versículos 42 e 43. Outro fato interessante é que o autor Carlos Torres Pastorino, ele interpreta essa fala de Isabel diante da presença da aproximação de Maria grávida de Jesus, como sendo uma manifestação do Espírito que estava no ventre de Isabel. Ou seja, era o Espírito de João o Batista, que se manifesta através da mãe, como se fosse uma espécie de psicofonia. Ele reconhece a presença de Jesus se aproximando. Através de Isabel, faz essa exclamação: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde provém a mim visitar-me a mãe do meu Senhor. Muito interessante essa hipótese colocada pelo autor Pastorino, algo bastante plausível para o entendimento espírita no nosso conhecimento das manifestações mediúnicas. E Maria também, logo após, ela profere um hino de ação de graças, que ficou conhecido como Magnífica no meio católico, quando ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49. E Maria permanece, então, sob a proteção de Isabel até pouco antes do nascimento de João o Batista, né, que seria futuramente João o Batista. Maria, então, retorna a Nazaré. Mas logo depois vem a sua condição revelada em sonho a José. Isso é registrado em Mateus, que José, inclusive, tinha pensado intimamente em afastar-se de Maria, mas foi orientado pelo anjo a casar-se com ela, se unir a ela. E o nascimento, então, ocorre na cidade de Belém. Estava sendo executado, pelo que consta nos evangelhos, né? Estava sendo executado na Palestina um decreto, como dissemos, pelo imperador Augusto, ordenando que todos deveriam se alistar. E isso compeliu José, que tinha descendência davídica, a ir à cidade, né, de Belém, a cidade de Davi, melhor dizendo, para se alistar, e ali no meio do trajeto, Maria o acompanhando, eles não encontraram, quando estavam na cidade de Belém, não encontraram lugar numa estalagem e tiveram de se alojar no estábulo, ou seja, o local onde se guardavam os animais, onde se guardava o gado, por exemplo. E lá Jesus nasceu e sua mãe envolveu com roupas e colocou numa manjedoura. Então isso marcou a história da chegada de Jesus, porque até hoje nós representamos assim o presépio natalino, que é um símbolo, na verdade, do nascimento do ser mais poderoso que nós conhecemos, o co-criador Jesus, o enviado de Deus para ser o nosso líder espiritual na Terra, e ele vai pelo canal de maior humildade, nasce entre os animais, numa manjedoura, um lugar extremamente simples e singelo, porque essa talvez, segundo os autores espirituais, sem dúvida foi, melhor dizendo, a primeira lição de Jesus na Terra, a humildade. Então, com essa admiração a esse nascimento,
os anjos fazem o seu relato aos pastores, dizendo que havia nascido o Salvador, havia nascido o Cristo Jesus. E quando avança para o 40º dia desse nascimento, Maria vai com José e Jesus para Jerusalém para oferecer no templo um sacrifício exigido pela lei para as mulheres após o parto. E a oferta foi a oferta mais simples possível, típica de uma família pobre. Um par de rolas, 2 pombinhos, justamente vão indicar a condição de humildade dessa família. Depois a família retorna a Belém e constitui um lar, onde Maria recebe então os sábios do Oriente que vieram adorar Jesus. Em seguida, ante a ameaça de Herodes para a matança dos inocentes, porque os 3 reis magos, ditos magos, procuram Herodes antes para tentar saber onde Jesus poderia estar. E aí Herodes fica sabendo desse tal Jesus, esse Messias, esse futuro rei, mas ele estava achando que era um rei terreno. Planeja, então, que os reis magos, os magos, o informassem depois onde que estaria essa criança, intentando matá-la, mas os magos não retornam a Herodes, então ele indiscriminadamente procede a uma matança generalizada dos inocentes, fazendo com que a família de Maria e José escapem para o Egito justamente para evitar a sua morte prematura. Prosseguindo, vem os relatos de quando Jesus tinha 12 anos de idade e Maria vai com a família para a Páscoa anual. E a sua demora no templo, as palavras, quando seus pais o encontram com os doutores, deram ocasião à sua crescente admiração pelo filho. Lucas registra isso no capítulo 2, versículo 51. Sua mãe guardou todos estes presságios em seu coração. Então Maria não entendia exatamente como era grande realmente a grandiosidade espiritual do seu filho e também não sabia exatamente como ele iria cumprir a sua missão. Mas a missão dela, Maria, era não interferir. Então ela apenas acolhia, e tinha essa grande admiração pelo papel do filho. Mas Maria tem um papel muito interessante na primeira aparição pública de Jesus, que é nas bodas de Caná. Porque este episódio das bodas de Caná, ele vem após o batismo de Jesus, que se submete a João Batista, o mergulho, vamos dizer assim, depois do episódio das tentações no deserto. Então, após Jesus passar por essas provas, por essas etapas, ele comparece em sua primeira atividade, em sua primeira missão junto ao povo. E vai a esse casamento em Caná, onde tudo indica que Maria era muito íntima da família. Em certo momento, ela percebe que estava faltando vinho, tinha apenas lá os barris, os tonéis com água. Então, João registra no capítulo 2, versículo 3 do seu evangelho o seguinte: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E muito interessante que Carlos Torres Pastorino interpreta essa palavra de Maria com um significado altamente espiritual, porque o vinho teria o sentido da sabedoria, da experiência espiritual, da maturidade espiritual. Então, quando Maria, a mãe, apela para o filho, eles não têm vinho, ou seja, como se ela estivesse apelando para aquele ser angélico, divino, que ele venha dar sabedoria, venha dar o vinho, para a humanidade. Então, esse simbolismo é muito belo nessa passagem da qual Maria participa. E houve, então, aquele grande dia das parábolas, onde Jesus estava proferindo parábolas em um ambiente fechado, e vem a aproximação de Maria com os chamados irmãos de Jesus, que desejavam vê-lo, mas Jesus quer dar um ensinamento de que a ligação espiritual dele
como nosso líder espiritual, e os seus discípulos, que é a humanidade, era muito mais importante que qualquer laço de família. Então ele, voltando-se para a sua mãe e os seus irmãos, ele diz: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é? Tendo perguntado antes: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, assim, essas passagens vão construindo, né, as oportunidades que a mãe de Jesus deu para que ele nos desse o ensinamento. Na crucificação, já mais adiante, surge um relato com a presença de Maria ao lado de outras mulheres no local da cruz, e com o amor de mãe e a tristeza de discípula, ela assistiu à sua crucificação e com ela Jesus falou na hora do seu sofrimento. Ou seja, Jesus se dirigiu à sua mãe durante o episódio da crucificação, confiou aos cuidados do seu discípulo amado João, como o próprio João registrou no seu evangelho. Desta hora em diante, tomou-a o discípulo para a sua casa. E depois da desencarnação de Jesus, o livro de Atos registrou o seguinte: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ou seja, a presença de Maria no livro de Atos, trabalhando junto com os apóstolos durante esse período pós-desencarnação de Jesus, quando estava se tentando construir uma nova igreja, né? A Casa do Caminho, as atividades cristãs estavam ainda se sedimentando. Agora, nós não poderíamos deixar de citar a fonte do livro Boa Nova com o irmão X. Por isso, talvez os irmãos possam ter pensado que nós aceleramos um pouco aí nas passagens evangélicas, e realmente nós resumimos bastante para que a gente não deixasse de mencionar o que o espírito irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nos legou no livro Boa Nova, mais precisamente no capítulo 30. Ele vem trazer para nós o episódio de fatos que cercaram o espírito Maria de Nazaré após a crucificação de Jesus. Então diz o irmão X que Maria residia na região chamada Betaneia, quando recebeu ela, residindo nessa região, a visita de João evangelista, João filho de Zebedeu, oferecer refúgio em Éfeso. Então, os interesses espirituais de ambos eram comuns e ela aceitou prontamente. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou, então, num ponto de assembleias, ou seja, de reuniões entre os cristãos, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros, como deixou relatado o irmão X. E Maria externava suas lembranças. Falava de Jesus com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo João comentava as verdades evangélicas, ou seja, os ensinamentos crísticos, apreciando os ensinos que ele mesmo recebeu. Então, olha que coisa maravilhosa. Vamos imaginar uma situação dessas, né? Que de repente na nossa região chega, estabelecido está João, que foi testemunha de Jesus, conviveu com Jesus, e ele traz até essa comunidade a própria mãe de Jesus, e ela vem dar o testemunho vivo de sua vivência com o filho. Então, é uma coisa que a gente, não sei nem se a gente consegue imaginar exatamente que alegria íntima seria poder viver momentos como este, né? E o irmão X prossegue dizendo que depois de alguns meses começou a surgir grandes fileiras de necessitados que acorriam para esse local para serem atendidos, porque a notícia de que Maria descansava agora entre eles, ela se espalhara e deu então aquele clarão de esperança entre os sofredores.
enquanto João pregava na cidade as verdades divinas, ela atendia no próprio santuário doméstico aos que procuravam exibindo suas úlceras, as suas necessidades. Então a sua choupana passou a ficar conhecida como Casa da Mãe Santíssima. Muito bonita essa passagem que irmão X nos legou, né? A gente fica imaginando se, por exemplo, em nossa cidade, vamos dar um exemplo para a nossa época aqui agora. Em nossa cidade, a época que Chico Xavier estava encarnado, né? Ele veio residir aqui no nosso bairro. Ou, por exemplo, no meio católico, que um dos grandes líderes católicos, se fosse possível, né, aposentar um papa e ele viesse residir na nossa região, como que a gente ficaria feliz? Talvez o nosso exemplo não seja muito bom, mas a gente quer mostrar como que pode ter sido importante e momento de muito contentamento para aquela comunidade, a presença da Mãe de Jesus residindo ali. E irmão X prossegue no seu relato e ele vai agora falar a respeito da desencarnação de Maria. E ele vai dizer o seguinte, que os anos se passaram sem que Maria deixasse, por um dia sequer, de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. E quando ela chegou à velhice, ela não sentia cansaço, tampouco amarguras. Que um certo dia, ela estava enlevada em suas orações, já bem idosa, bem velhinha, e ela viu aproximar-se, né, dela, da sua casa, da sua choupana, o vulto de um pedinte. E esse pedinte chegou e transmitiu para ela assim, palavras de muito afeto. Minha mãe, como tantos outros diziam, né, venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. Ela convidou esse pedinte a entrar, muito impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma profunda simpatia, e esse peregrino começou então a falar a respeito do céu, confortando-a muito delicadamente, comentou para ela sobre as bem-aventuranças divinas que aguardavam todas as pessoas devotadas a Deus, e Maria, nessa sua condição de velhice, se sentiu muito empolgada e tocada, assim, de muita surpresa com a presença desse peregrino, né? E foi então que, de repente, esse hóspede anônimo, ele estendeu suas mãos e falou com ela com muito carinho e com muito amor. Minha mãe, vem aos meus braços. Então Maria fitou as suas mãos e, tomada de muita comoção, ela viu as duas chagas nas suas mãos, como as que seu filho revelara na cruz. E instintivamente ela dirigiu o olhar para os pés desse peregrino e divisou ali também as úlceras causadas pelos cravos que supliciaram Jesus. Foi aí então que ela compreendeu a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, ou seja, seu próprio filho Jesus ali materializado. E ela bradou então com grande alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E num ímpeto de amor, fez um movimento como se fosse se ajoelhar para beijar os pés, né, de Jesus com muita ternura, mas ele levantou-a e, cercado de um halo de luz celestial, ele, Jesus, ajoelhou-se aos seus pés, beijou-lhe as mãos e disse-lhe carinhosamente: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então esse relato do irmão X é de provocar arrepios, né? Eu estou aqui um pouquinho arrepiado com essa leitura que a gente já fez tantas vezes, mas é muito bonito isso. Nós imaginarmos essa cena, né, em que Jesus fazendo uma linda deferência à sua mãe, não porque era mãe, não porque tinha nascido do seu ventre, mas porque foi uma trabalhadora do bem,
foi uma pessoa devotada, uma mulher missionária que cumpriu aquilo que ela deveria fazer durante a passagem de Jesus na Terra, enquanto ele estava encarnado, e posteriormente partiu para o trabalho dedicado ao próximo, tendo sido amparada por João, conforme próprio Jesus havia pedido para ela, né, que ela fosse residir com ele. Então Maria sempre dedicou, né, essa assistência aos sofredores, e tem um livro da médium Ivone Pereira, que se chama Memórias de um Suicida, cuja obra, né, essa obra, ela descreve a assistência dada por Maria aos suicidas, que estão em profundo sofrimento no além, e Maria trabalhando no campo espiritual, na chamada Legião dos Servos, onde está dito assim no livro: chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então nós temos aí nos relatos dos espíritos essas passagens maravilhosas envolvendo, né, a mãe de Jesus. E, naturalmente, esse capítulo que nós lemos anteriormente do Irmão X, o capítulo 30 do livro Boa Nova, ele merece ser lido por inteiro, porque nós resumimos apenas um trecho. O momento em que Maria é levada para o plano espiritual é uma coisa maravilhosa. Então, são muitas essas histórias, né? E nós temos ainda, num dos livros de André Luiz, o livro Ação e Reação, o relato do caso de uma senhora que orava fervorosamente, rogando proteção de Maria de Nazaré pelos seus filhos transviados. O instrutor espiritual Silas, que é um espírito, um dos personagens, um instrutor que o espírito André Luiz acompanhava para o seu aprendizado, então o instrutor Silas, ele explica o seguinte para André Luiz, falando a respeito dessas preces feitas a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Silas diz assim: as petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Então, olha como é interessante. Este relato no livro Ação e Reação vem falar para nós sobre o mecanismo da prece, né? O mecanismo da oração, que quando as pessoas fazem as orações direcionadas à Mãe de Jesus, à Virgem Maria, Virgem de Fátima, Nossa Senhora, essas petições elas alcançam os planos superiores, são acolhidas e são avaliadas. E aquelas que tiverem mérito para serem atendidas vão ser satisfeitas de acordo com o critério da verdadeira sabedoria, ou seja, pelo mérito, pela necessidade. Então, tudo isso vem mostrar um mecanismo de justiça divina e como que o Espírito Maria de Nazaré se insere nesse mecanismo. Nós gostaríamos agora de fazer ainda, antes do nosso encerramento, que faltam alguns minutos apenas, gostaríamos de ler mais um trecho do Irmão X, aquele que fala a respeito de Maria no pé da cruz, o episódio da crucificação, porque é muito tocante a forma como o Espírito Irmão X trouxe o seu relato para nós. Então nós vamos ler aqui, pedimos a paciência dos irmãos, vamos ler esse trecho paulatinamente. Diz assim: quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, ou seja, Jesus tinha sido preso, o coração materno consternado recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Jesus fora vestido
com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro, e como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, que, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro entre ladrões. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras. Mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-lhe o espírito. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Acho que talvez esta é a mensagem mais bela que nós temos no mundo cristão a respeito dessa passagem da crucificação e dos momentos íntimos que viveu Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, vendo seu filho crucificado. De início, apelando para a prece, pedindo que o filho fosse solto. Depois ele é novamente preso. Depois ele é humilhado. Apesar de que ela, aproximando-se de Jesus, tentava ali ajudá-lo com seu sentimento, com a sua presença, Jesus, olhando para ela, pedia silêncio e confiança no Pai. E aí, então, ela tem essa lembrança de Abraão, levando o filho para o próprio sacrifício, ouvindo a voz de Deus. Aí ela tem aquela esperança de que iria acontecer a mesma coisa e que Jesus seria libertado da cruz. Mas não aconteceu. Jesus foi imolado e sacrificado. Mas ela, por fim, compreendeu que o papel de Jesus não era simplesmente para ela, era para a humanidade, e que ela não tinha direito de interferir com esse propósito divino. Então fica aí a nossa mensagem para todas as mães, agora que se aproxima, não o Dia das Mães, mas o Dia Internacional da Mulher, que fica a mensagem para todas as mulheres, dessa justiça de Deus, que nós devemos pensar muito antes de considerarmos que certas coisas que acontecem conosco, com os nossos filhos,
com os nossos parentes, amigos, são injustas, porque muitas vezes estão apenas sendo cumpridos os desígnios divinos, e que a mãe amorosa, a mulher humilde, sincera, receptiva, resignada, abnegada, ela haverá de compreender e aceitar os desígnios do Pai com boa vontade, com confiança, sem deixar de fazer as suas orações e de ter esperança, mas sempre aceitando aquilo que Deus designar. Nós temos esperança de que o resumo que nós fizemos a respeito da vida de Maria de Nazaré tenha sido proveitoso. Lamentamos se fomos pobres na nossa explanação, porque é um espírito tão grandioso que a gente se sente até um pouco incompetente para poder falar a respeito da vida de Maria de Nazaré, mas que fica aí a inspiração para que cada um de nós confie nesse espírito e o auxilie na sua missão de assistência aos desvalidos da terra. Nós vamos nos despedir, então, agradecendo o convite do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Ló. Muito obrigado a todos os irmãos, fiquem com Deus.